Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera? Todo mundo bem? Voltamos. Essa é a primeira gravação que a gente está fazendo para o podcast desde que a gente voltou, né, das férias. E eu queria pedir desculpas pela ausência na semana passada e também agradecer todas as mensagens que eu recebi, todo o carinho e a paciência de vocês. Muito obrigada. Para quem não pegou, eu tô afastada do trabalho com burnout e depressão e ansiedade e todas aquelas, né, coisas maravilhosas que o capitalismo tardio nos proporciona. Mas voltei. E vou voltando aos poucos também para o trabalho e para o podcast e vai dar tudo certo e a gente continua porque essa é a vida. A gente cai, levanta e continua. Eu tenho um outro recado. No episódio do Teatro Amazonas, a gente recebeu algumas correções dizendo que Fordlândia não era no Amazonas, e sim no Pará. E a gente quer pedir desculpas, nós não estávamos dizendo com isso que Amazônia e Amazonas eram a mesma coisa. Talvez, se a gente tiver feito alguma confusão, a gente pede desculpas. Nós não estávamos colocando todos vocês num balaio só, a gente não quis ser desrespeitoso com ninguém. Foi realmente ou foi uma confusão ou foi simplesmente porque a Renata esqueceu, gente. Eu não lembrava onde Fordlândia era. O roteiro que a Renata fez foi há 4 anos, eu acho, se não me engano. Foi. Então já é um roteiro antigo e a gente, como esse não era o assunto do podcast, não era o tema do podcast, a gente não se atentou a pesquisar novamente onde era, lembrou errado, acontece. Então, a gente pede desculpas por qualquer confusão, não era a nossa intenção. Realmente foi uma confusão e a gente sabe sim que a Amazônia é uma coisa e Amazonas é outra, tá? Então, é isso. Esse é o recado. Esses são os recados de hoje. O que aconteceu, na verdade? Eu lembrei de Fordlândia enquanto... não foi um negócio que eu, vou colocar isso no meu roteiro. A gente estava gravando e aí eu lembrei que a gente falou sobre isso há muito tempo atrás. Foi um roteiro que ele foi feito há 4 ou 5... Eu escrevi esse roteiro há mais tempo, na verdade, porque... enfim, esse era um roteiro que eu já tinha há algum tempo quando a gente gravou, então o roteiro tem mais de 4 anos, mas a gente gravou há 4 anos, e aí no que a gente estava conversando, né, falando, eu lembrei, e como Fordlândia foi um projeto que o Henry Ford quis construir, falando que era, as beiras da floresta amazônica, na minha cabeça eu confundi, porque como a Nath comentou, é um roteiro que a gente fez há muito tempo. Normalmente eu gosto de comentar de outros roteiros que a gente fez nos roteiros que eu estou fazendo, porque eu acho que é interessante para falar para as pessoas, para chamar as pessoas para o canal, mas como era um vídeo antigo, aconteceu essa confusão, perdão mesmo. Eu não me liguei na hora de falar e eu não assisti o vídeo novamente. Eu só lembrei e quis falar, gente. Infelizmente, quando a gente improvisa um pouco assim, essas coisas podem acontecer. Perdão. Eu já falei também várias vezes que eu não lembro de absolutamente nada que aconteceu nesse podcast. Depois que a gente para de gravar, o meu cérebro simplesmente, tchau, vou dormir. Apaga todas as informações que você tem da sua cabeça. Então, é isso, gente. Acontece. E a gente pede desculpas e obrigada pela paciência para todos aqueles que tiveram paciência. Foi mal pelo vacilo. E agora eu quero saber desse roteiro, porque a Renata já está fazendo um teasing comigo já faz algum tempo. Que ela fica, vamos falar de pintos. E eu não estava pronta para um roteiro de pintos. Então eu quero saber quais são esses pintos. Hoje vamos começar então, gente, o pinto amado criminal. Vamos lá. Vamos começar do começo, gente. Vocês estão preparados? Você está preparado? Não, eu tô com burnout, amiga. Eu tô de atestado. Eu não tô preparada para nada. Bom, então... Principalmente não para pinto. Menina. Nascido na Ilha da Córcega em 15 de agosto de 1769, Napoleão Bonaparte é uma das figuras históricas mais famosas do mundo e um dos maiores generais da história ocidental. Entre os inúmeros feitos do Napoleão, destacam-se o comando da campanha da Itália,
nome dado às batalhas do exército franco-italiano contra o exército austríaco, que o transformaram num herói militar na França. Ele arquitetou o golpe 18 de Brumário, coroou a si mesmo como imperador e instaurou o chamado Código Napoleônico, código civil que unificou e modernizou o sistema legal francês. O que pouca gente sabe, entretanto, é que Napoleão é também o único general com um livro e uma página na Wikipedia dedicados exclusivamente ao seu pênis. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu Deus! Pois é, gente, o caso de hoje é sobre o roubo do pinto de Napoleão Bonaparte e sobre como ele, o pinto, está hoje. Meu Deus! É. Gente, não se respeita mais nada nesse Nada, mundo. Roubaram nada. o pinto do Napoleão. Roubaram. A que ponto chegou a violência? Agora 2 manos numa moto cata o pinto da pessoa. É o fim Fiquem do mundo espertos, mesmo. homens. É o fim do mundo. É bem que o povo da igreja Bem fala. que o povo é da fim do igreja mundo. fala. Pois é, gente. A gente vai falar. É sobre. Eu tô tão. Quando eu cheguei, eu não sabia que eu ia fazer esse roteiro. Eu tava fazendo o roteiro, inclusive, do Teatro Amazonas. Uma das fontes que eu usei pro Teatro Amazonas foi a Super Interessante. E quando eu tava pegando as informações da Super Interessante, tinha nas matérias relacionadas. Tipo, o pinto de Napoleão. Meu Deus! Aí eu coloquei pra ver depois. Eu pensei, gente, depois eu preciso ver sobre o pinto de Napoleão. Voltei de férias, abri meu PC, né? Abri o Chrome, ele abre as últimas janelas. A janela me encarou, o pinto de Napoleão. Meu Deus, é isso. Então, como fontes, né? Além da própria Super Interessante, eu também usei matérias da National Geographic, do Aventuras na História, da BBC, do allthat'sinteresting.com, do G1, do Mundo Educação, da Wikipedia e do portal historyofinformation.com. Bom, vamos começar contando como foi que o Napoleão acabou tendo o seu pinto roubado. Desculpa, gente, eu tô rindo com respeito. A gente vai rir com respeito. A gente vai rir muito com respeito nesse episódio, porque eu vou falar muito de pinto. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Tá. Bom, Eu não acho que o roubo de genitália seja algo engraçado, tá? Mas nesse caso eu acho que é um pouquinho assim. é que é um roubo póstumo, não é? Não é que nem aquele ladrão de pinto que a gente fez o caso lá. Que você fez o caso do roubo de testículos. Tá vendo? Eu não vou falar também sobre o roubo de testículos, porque eu não lembro que eu fiz esse roteiro. Mas a gente tem no YouTube um roteiro sobre o roubo de testículos de homens vivos. É só isso que eu vou falar. Isso eu tenho absoluta certeza que isso é fato. Então, verdade. isso foi dito. Então, É verdade. bom, eu vou resumir muito, muito, mas muito mesmo, porque a história do Napoleão dava um roteiro à parte. Então, me perdoem também, mas eu vou resumir o máximo só pra gente pegar o contexto de como o pinto foi roubado. Depois da derrota do Napoleão pros britânicos na Batalha de Waterloo em 1815, ele foi forçado pela coroa inglesa a abdicar do trono e a se mudar para a ilha de Santa Helena, que é um território ultramarino britânico localizado entre a América do Sul e a África, onde ele viveria em exílio até sua morte em 5 de maio de 1821, aos 51 anos. No testamento dele, entre outras coisas, estava o pedido para que braceletes feitos com fios de cabelo dele fossem entregues aos seus familiares. Mas isso não tem nada a ver com o pinto, é só uma curiosidade mesmo. Tipo, tinha no testamento dele, por favor, depois que eu morrer, pegar partes do meu cabelo e distribuir para os meus familiares. E tinha uma lista de quem era para receber o tal bracelete. Inclusive, uma segunda curiosidade sobre a morte do Napoleão é que por muito tempo acreditava-se que ele tivesse sido envenenado. Tanto que eu lembro muito claramente, gente, de eu estudando na aula de história, na escola, e o meu professor de história, nossa, eu adorava as aulas do Fazano. Se você é de Pirassununga e também tinha aula com ele, conta pra gente nos comentários. Mas ele fazia até uma piada, que se você pegasse pra analisar o corpo, pegar uma amostra, né, de sangue do Napoleão pra analisar, o cabelo ia ter mais arsênico que sangue. Ou mais arsênico do que, né? Eu também sempre ouvi falar que ele foi sempre... Envenenado. Pelo que eu me lembro, ele foi envenenado também. Isso não tá certo?
falavam que ele tinha sido... A teoria mais aceita, né, é que ele tinha sido envenenado aos poucos com arsênico pelos britânicos mesmo, porque ele era considerado pro Império Britânico uma dor de cabeça, né? E também porque ele tinha essa paranoia, tá? Ele achava que ele estava sendo envenenado. Ele chegou a dizer no testamento dele que ele estava sendo, entre aspas, assassinado aos poucos pela oligarquia britânica. Essa teoria foi corroborada na década de 60, quando exames médicos realizados no corpo dele revelaram níveis elevados de arsênico nos cabelos, o que corroborava a teoria do próprio Napoleão sobre o envenenamento. Entretanto, um estudo divulgado em 2008 por pesquisadores da Universidade de Milão Bicocca, na Itália, desmentiu essa hipótese. Por quê? E eu achei isso muito interessante. Eles constataram que os níveis de arsênico encontrados nos cabelos do Napoleão eram iguais à média da população francesa daquela época. Isso porque as pessoas que viveram, né, na Europa no início do século XIX tinham aproximadamente 100 vezes mais arsênico em seu organismo do que a população atual. Meu Deus, franceses. Sim, porque os estudos da década de 60 compararam o cabelo, né, a quantidade de arsênico no cabelo do Napoleão com os de uma pessoa da década de 60, os índices normais daquela época. Mas os índices daquela época eram 100 vezes menores do que a população da França naquela época, da Europa naquela época, né? Sobre isso, a toxicologista Ângela Sant'Agostino, que foi uma coautora do estudo, ela comenta: é claro que nós só podemos fazer deduções, mas os dados que obtivemos sobre os níveis de arsênico comuns na época, junto com os detalhes da autópsia de Napoleão, não mostram nenhum sinal de envenenamento deliberado. Apesar de altos, parece que os níveis não são suficientes para causar problemas. Por outro lado, o organismo também pode se adaptar ao arsênico e até se beneficiar com ele. A ração para galinhas, por exemplo, pode incluir arsênico porque ela favorece o crescimento dos animais. Isso acontecia porque naquela época tudo tinha arsênico. Tipo, eles colocavam em várias coisas. Eles usavam, tipo, como... Então, todo mundo tinha muito no organismo. Então, aí eu fico pensando se não é por isso que a galera também... Não só isso, né? Se esse não era um dos motivos pelos quais as pessoas viviam tão menos, né? Ah, com certeza. Tava todo mundo meio envenenado. Todo mundo envenenado, vivendo no veneno. Então, por conta disso, a hipótese mais aceita hoje é que o Napoleão faleceu em decorrência de um câncer agressivo no estômago, agravado por uma úlcera, que é a mesma causa da morte do pai dele, em 1785, aos 38 anos, e da irmã dele, em 1839, aos 57 anos. O que também sugere uma predisposição genética da família para esse tipo de doença. Tá. Mas, gente, isso não tem nada a ver com o roubo do pênis, é só uma curiosidade, porque eu também, por muito... Até eu começar a pesquisar para esse roteiro, eu achava que ele tinha sido envenenado mesmo. Sim, eu também. Então, vê, 2008, eu tava na faculdade já, quando descobriram como Napoleão realmente morreu. Muito louco isso, né? Muito recente. Sim. Mas, bem, voltando pro tema do episódio, né? O roubo do pinto. Como eu comentei, o Napoleão faleceu em Santa Helena em 5 de maio de 1821 e teve sua autópsia conduzida pelo médico François Carlo Antomarchi, que também foi o médico do Napoleão na ilha entre os anos de 1819 e 1821. E, gente, eles se detestavam, o Napoleão e o médico. Ai. Conta-se que era frequente que o Napoleão cuspisse no François e xingasse ele enquanto o médico tentava aliviar as dores de estômago dele. Ai, que filho da puta. Ai, gente, sinceramente, profissional da saúde tem que passar por cada uma, sabe? Porque eu entendo que quando você tá com muita dor, você se torna uma pessoa muito amarga, muito agressiva às vezes até, entendeu? Porque você tá com muita dor, é uma dor crônica que não passa. Isso tem um efeito muito ruim no seu psicológico, no seu emocional. Eu entendo isso, mas sinceramente, gente, o profissional da saúde, ele tem que ser assim, olha... É que sim. Idolatrado pelo que ele tem que passar por essa, sabe? Eu concordo, sim, realmente. Qualquer pessoa, não dá pra você comparar, tipo, quando você tá com muita dor, você não tem uma resposta normal. Não. Porém, e a gente vai falar disso mais pra frente,
de tudo que eu pesquisei, o Napoleão parecia ser uma pessoa bem difícil. Não, sim, ele era péssimo, ele era horrível, ninguém gostava dele, mas ele já era uma Ele era pessoa. péssimo. Ele, sem dor nenhuma, no dia mais feliz da vida dele, ele já era um encosto na vida de qualquer pessoa. Entendeu? Mas é ele isso, já era é um isso. embuste, um saco. Imagina esse homem com dor. Porque você vê, ele conseguiu ser exilado 2 vezes. Ele primeiro foi exilado em Elba. Ah, E ele é? ficou mais ou menos, ele ficou 300 dias em Elba. E assim, ele tinha sido exilado do jeito que assim, eu acho que qualquer pessoa gostaria de ser exilada desse jeito, porque deram a ilha pra ele governar, não foi que ele ficou preso. É? Deram a ilha pra ele e falaram: "Governe isso aqui, meu filho, fique à vontade". E aí, mas tipo, deixaram ele lá. Ele governou por 300 dias falando: e fugiu pra voltar pra tentar tomar o poder de novo. Sim. Aí pegaram ele de novo e colocaram ele em Santa Helena, porque Elba ainda tá perto da Itália, né? Santa Helena tá ali. Eu não vou. Gente, tá pros lados ali do continente africano, Santa Helena. Não vou falar a localização exata, porque eu ainda tô. Enfim. Não sei direito onde fica, mas Santa Helena tá num lugar que ele não conseguiria fugir com facilidade pra voltar pra França de lá. Foi por isso que colocaram ele ali. Você sabe que você é um problema quando eles têm que te exilar 2 vezes. E tipo, falaram assim: toma, faz assim, então fica aqui nessa ilha, governa essa ilha. Não, Não. vou fugir dessa ilha, vou voltar. Então, mas e a gente vai falar mais sobre como ele era difícil. Tem outras histórias, tem outras anedotas históricas de Napoleão sendo insuportável, gente. Pelo que eu entendi, ele não era uma pessoa com quem se queria tomar uma no boteco. Não, pelo amor de Deus. De repente ele fugiu de Elba justamente porque ele passou tanto tempo sozinho que ele se encheu dele mesmo. Entendeu? Ele falou: gente, eu preciso sair dessa ilha. Eu estou me levando à loucura com a minha própria companhia, porque eu sou Pode uma ser. pessoa insuportável. Sabe quando você tá Pode ser. tão chato, quando você tá deprimido, irritado e de mau humor, que até você falar, eu vou dormir porque nem eu tô me aguentando? De repente foi isso Sim. que aconteceu. Sim, eu faço isso o tempo O todo. tempo inteiro também. Eu gosto muito de, tipo, quando eu tô num dia muito ruim, eu falo: o dia de hoje acabou. Aí eu acabei de trabalhar, eu tomo um banho e vou dormir. E é isso, esse é o dia de hoje. O dia de hoje pra mim é só amanhã agora. Amanhã eu tento de novo, eu tento ser melhor. Às vezes tem que resetar. Sim. Às vezes tem que resetar mesmo, porque não vai melhorar. Pois é. E bom, gente, voltando pro funeral, né? Funeral não, perdão. Voltando pra autópsia, pra morte e tudo mais. Como Napoleão era uma figura pública, obviamente, muito importante, tinham muitas pessoas presentes durante a autópsia. Aqui as minhas fontes divergem um pouco, tá? A Super Interessante diz que tinham 17 pessoas presentes e a BBC diz que tinham 29. Qualquer que seja o número verdadeiro, fato é que o segundo valete de Napoleão, os valetes eram os criados pessoais de máxima confiança, né? Além de serem uma carta de baralho, olha só. Esse valete era um homem chamado Ali Saint-Denis e ele escreveu o seguinte nas memórias dele: o médico, aproveitando um momento em que os olhos dos ingleses não estavam fixos no corpo, havia tirado 2 pequenos fragmentos de uma costela. E aí, gente, tem algumas teorias sobre isso, tá? Eu não vou me estender muito nessas teorias porque a gente não é o ponto, e até eu acho que é um pouco maçante até ficar debatendo, porque a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Mas há quem teorize que por ter tudo isso de gente ali, as pessoas sabiam o que ele estava fazendo, não foi escondido. Tem quem teorize que não foi escondido, mas as memórias do Saint-Denis, do Ali Saint-Denis, é o que a gente tem de mais confiável sobre esse momento, então eu optei por manter essa versão, porque é a única que a gente tem em documentação. A galera, os historiadores questionam, falam: nossa, mas como que tinha, que distração foi essa, sabe? Que as pessoas... A gente não sabe o tamanho da sala, a gente não sabe como era o ambiente, a gente não sabe o que aconteceu. A única pessoa que estava lá e escreveu sobre disse isso. Tá. Mas mal sabia o valete que não foram apenas as costelas que o François roubou. Por motivos que a própria razão desconhece, e que eu pessoalmente acredito que tenha sido uma mistura de rancor com ganância, ele aproveitou a ocasião para cortar e surrupiar também o pênis do Napoleão. Eu acho que isso foi uma vingança. Eu também acho. Eu não acho que isso tenha sido. Eu acho que isso foi uma vingança. Eu acho que ele estava de saco cheio dessa mona. Ele já tinha sido cuspido, entendeu? Ofendido.
assediado emocionalmente, psicologicamente, Por 2 anos, torturado por né? essa pessoa, 2 anos. entendeu? Eu acho que ele catou o pinto do Napoleão pra se vingar. Pode ser, pode O ser. que não tá certo, não tá certo. É Pode ser. engraçado, assim, porque é uma figura histórica escrotíssima, mas não é certo e não é engraçado em si. Eu fico pensando que, assim, a quinta série sempre existiu na humanidade, né? Porque pra mim isso é uma coisa tão quinta série. Tão quinta série, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito quinta série. É. E o que foi feito com esse pinto, né? Ele foi entregue junto com as costelas pro padre Abbé Anges Paul Vignale, que levou o pênis em segredo para Córcega, a terra natal do Napoleão. A BBC menciona que o padre teria negociado a compra do pênis quando ele esteve em Santa Helena para dar a extrema unção ao Napoleão, mas isso não é confirmado nas outras fontes que eu usei. E eu também não encontrei. Mas, gente, tá certo isso? Não. Isso dá extrema unção pro pau da pessoa? Não, ele deu a extrema unção pro Napoleão, virou pro médico e falou: quanto você cobra? Ah, tá. Tá, entendi. Tipo, essa é a teoria, né? O padre teria ido pra ilha pra dar extrema unção pro Napoleão, porque ele Ah, estava. tá, eu me confundi. Tá? E aí Eu ele me chegou pro confundi. médico e falou: ei, quanto pelo pinto? Não, gente, a gente não sabe se isso aconteceu ou não, ou se o médico só roubou por conta, chegou lá pro padre e falou, toma. Ou se o padre falou, quero partes do corpo dele, e o médico escolheu o pinto. A gente não sabe como isso aconteceu. Nem se o pênis Tá. foi realmente comprado ou se foi dado, tá? O fato é que o pinto chegou no padre Paul Vignale na Córcega. Eu não sei muito bem por que o clérigo queria tanto esse pênis. Porém, e aí a gente volta para o que eu falei agora há pouco, de ter evidências de que Napoleão não era uma pessoa com quem se queria tomar uma cerveja no bar. Por quê? A gente sabe que o Napoleão esteve em conflito direto com o Papa Pio VII até sua derrocada em Waterloo em 1815. Só para citar alguns eventos dessa história de ranço, né? Em 1804, quando Napoleão foi coroado imperador da França, ele se recusou. Era comum que você fosse coroado pelo Papa, né? Então, o Papa Pio VII, inclusive, viajou até do Vaticano para a França para a coroação do Napoleão, para estar presente na cerimônia para coroá-lo. Só que quando o Papa estava lá, o Napoleão se recusou na frente de todo mundo que o Papa o coroasse, exigindo, em vez disso, coroar-se a si mesmo. O que ele falou, ele meio que virou para a igreja e falou assim: eu fiz tudo sozinho? Você quer me coroar porque eu sou imperador, porque eu cheguei aqui. Eu vou me coroar porque quem me trouxe aqui fui eu. E ele não era uma pessoa religiosa ou que tolerava muito Não. religiões, né? Ele não gostava muito do papel da igreja, tanto que deu no que deu. Mas, então eu entendo, foi coerente pelo menos com quem ele era na época e qual a mensagem, as convicções dele. Pelo menos nisso ele foi coerente. Ele pegou e meteu uma Anitta. Hoje eu gostaria de agradecer a mim mesma O Snoop por nunca Dogg. ter tirado férias. O Snoop I Dogg wanna também. thank me. Hoje eu gostaria muito de agradecer a eu mesmo por não ter tirado férias, por ter trabalhado muito. E eu acho que tá certo também. Eu acho que assim, gente, fica a lição, né? Se você é insuportável, seja coerente na sua insuportabilidade. Exatamente. Gente, parece pra gente uma coisa meio pequena. Ele coroa ele mesmo e a Josefina, tá? Tem quadros, inclusive, do momento que ele põe a coroa na cabeça da Josefina e tal. Mas, na época, isso foi considerado, assim... eu acho que se o Napoleão tivesse dado um tapa na cara do Papa, não teria sido tão feio. Foi considerado extremamente humilhante pro Pio VII na corte. Foi basicamente um dedo do meio metafórico, né? Basicamente, é. Como se não bastasse, pouco tempo depois, supostamente para se redimir, né, pelo que aconteceu, o Napoleão deu de presente para o Papa uma coroa chamada de, entre aspas, a tiara de Napoleão, feita com esmeraldas de uma outra tiara que o Napoleão saqueou do Papa Pio VI. Olha o... E piora, sabe por quê? Essa tiara era pequena e pesada demais para ser usada por um ser humano. O que foi, naquela época, né, com a etiqueta da época, aquilo era para ser um insulto.
É tipo te dar uma coisa que não te serve, que é impossível de ser usada, com pedras que ele saqueou do tesouro de um papa anterior. Eu achei péssimo. Mas eu Sim. achei meio Kant também. Sim. Meu, tem. Gente, eu vou falar que se eu não gostasse de alguém, eu consigo me ver fazendo isso com algumas pessoas. Eu vou ser sincera aqui, tá? Falando em Meu, coerência, eu me Ah, vejo fazendo esse tipo de ofensa pra algumas pessoas que eu conheço. eu acho que eu sou tão pere que eu não gastaria dinheiro com gente que eu não gosto, não. Eu tenho que ser Ai, um nível de ódio fora do normal, assim. Eu tenho que ter ódio. Eu não tenho que ser é, pérenes. Eu tenho que odiar a pessoa pra investir dinheiro e. eu também não gastaria o dinheiro, mas assim, que dinheiro que ele gastou? Foi tudo saqueado? Gente, essa informação que eu vou falar agora não é confirmada porque eu vi isso num tour que eu fiz em Veneza há 3 anos atrás, tá? Então, não sei se está confirmado ou não, mas eu ouvi dizer que em Veneza, por muito tempo, Veneza é muito pequenininha, né? A parte das ilhas, não o Vêneto, a parte do continente. As ilhas são pequenas e os nobres e tudo mais, por um tempo, eles eram enterrados no cemitério de Veneza, ali no cemitério. Só que começou a faltar espaço. E na época do governo do Napoleão, ele falou que era para as pessoas realocarem os túmulos para uma outra ilha. Hoje, quando você vai para Veneza, tem uma ilha que é só um cemitério. E o argumento do Napoleão foi que era para evitar a transmissão de doenças. Só que, na verdade, ele tirou todo o ouro que os nobres foram enterrados e colocou no tesouro para financiar a campanha militar. Então, Claro, até hoje, os italianos têm muita raiva dele. claro, É um ranço histórico, né? claro, porque Então, ele... eu fiz um tour a pé de Veneza e no meio do tour o guia falou isso. Então, gente, se não for verdade, se tiver alguma outra versão, não me culpem. Por favor, não me apedrejem, eu tô sensível. Então, por que eu contei tudo isso? Porque tendo em vista esse histórico, faria sentido que o padre Paul Vignali pedisse as partes íntimas do Napoleão e entregasse para o Papa como uma forma de vingança contra essa série de ofensas públicas, né? Então, essa poderia ser uma justificativa para por que esse roubo aconteceu, né? Mas, infelizmente, a gente nunca vai saber qual era o propósito original do padre Vignali para o pênis, porque pouco tempo depois de receber o pênis, o padre foi assassinado em uma vendetta. Mais especificamente, algo chamado de, entre aspas, uma bizarra vingança de sangue, segundo o livro Napoleon's Parts, 500 Years of History Unzipped, ou As Partes Privadas de Napoleão, abrindo o zíper de 500 anos de história, em tradução livre. Sim, gente, tem um livro inteiro dedicado ao pinto de Napoleão. Sim. Gente, mas o que esse padre estava metido? Não se sabe, gente. Eu não li Ele estava metido com facção? Porque, assim, naquela época, a igreja se metia na política o tempo todo, né? Então, mas meu Deus. Então, eu imagino que fosse... Não que hoje também não aconteça, mas naquela época era muito mais intenso e eu imagino que a chance de você entrar em algum rolê errado fosse muito maior do que hoje, né? Provavelmente. Bom, gente, só um adendo, tá? Eu não li esse livro. Quero deixar isso bem claro, eu não li o livro, mas ele foi usado como fonte pro artigo da Super Interessante que eu citei no início do caso. Por isso que eu sei isso da bizarra vendetta de sangue e o nome, né? Bom, com isso, né, com a morte do padre, o pênis foi herdado pela irmã dele, que ao falecer passou o pênis pro filho dela. Um homem chamado Charles-Marie Gianetti, que ficou com o Napoleãozinho até 1916, gente. A Primeira Guerra tava rolando já. Vale lembrar, né, que o pinto foi roubado em 1821. Quase 100 anos. Eu acho legal que... Sabe quando você fala assim, nossa... Seria tão bom se a pessoa estivesse aqui para ver o que está acontecendo. Quando alguém falecido, assim, nossa, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui para ver eu me formar na faculdade, ou para ver eu, né, mudar de vida, Sim. alguma coisa. O bom é que a gente sabe que o Napoleão ia adorar uma guerra mundial, e o pinto dele teve a oportunidade de ver tudo isso por ele. É verdade. Entendeu? Ele morreu, mas o pinto, ele viu todas as coisas, ele viveu uma vida pós-Napoleão.
Será que quando a França fazia alguma movimentação que ele discordava, o pinto, tipo, chacoalhava de ódio, assim, sabe? Tipo, ai, ficava no fulano Tupperware. deve estar se revirando no túmulo. E, gente, esse é um detalhe que eu acho importante a gente ressaltar para o que eu vou falar mais pra frente. Vamos lembrar que quando o pinto foi roubado, não existia todo o conhecimento, nem a tecnologia que a gente tem hoje de conservação, de como, né? Então estamos Então falando tem de um isso. pinto que sobreviveu, na verdade, né? Ele não viveu, ele sobreviveu ao tempo. É um pinto Exatamente. lutador. É um pinto de Isso, garra. isso vai ser importante mais pra frente. Eu não tô falando isso só por falar. Ah, tá. Mas vai ter um propósito. Bom, em 1916, todo o acervo do Padre Vignali foi comprado por um antiquário britânico chamado Max Bros. Ao encontrar o pênis, ele foi catalogado como, entre aspas, um tendão mumificado de Napoleão retirado dele durante a autópsia. A gente não sabe ao certo, as minhas fontes divergem aqui. Algumas dizem que ele confundiu o pênis com um tendão. Outros dizem que, por decoro, ele optou por usar um eufemismo ao nomear a parte do corpo, porque ele não queria colocar pênis no catálogo. Em 1924, mais de um século depois dele ser retirado, o membro foi a leilão, tendo sido comprado por 400 libras. O equivalente hoje, fazendo a conta da inflação, né, a 21 mil libras ou R$149.715,42. Mas, gente... Pagaria? Eu não. Eu também não. O que é... Gente, a falta de respeito não tem limite também, né? Não. E aí eu fico me perguntando, gente, vocês estão comprando um pinto mumificado num leilão? E assim, é o corpo de um ser humano. Ele podia ser um embuste terrível, uma pessoa horrorosa, pela qual nós não temos nenhuma simpatia ou sequer empatia, mas sabe? É um ser humano. E você tá comprando um órgão sexual de um ser humano, sabe? Que tinha pai, que tinha mãe também. Sei lá, eu tô meio sensível. Eu não vou nem entrar na questão ética, que realmente é um ponto muito interessante, que existe mesmo. Eu não vou nem entrar nisso. Eu vou pensar, quem tem dinheiro pra gastar com isso? Pois é 149 mil reais. 21 mil libras. Então. Ah, vou comprar o pinto mumificado do Napoleão. Gente. Mas sempre, rico excêntrico, né? Rico estranho, com umas manias estranhas, sempre existiu. Ai, gente, mas eu é não uma sei, falta de respeito. Pra mim, se você tem dinheiro pra gastar com isso, você tinha que ser, sei lá, você tinha que ser multado, você tinha que perder uma parte do dinheiro, tinha que ser distribuído. Eu acho que você deveria ser obrigado a construir uma escola. Eu acho que nenhum indivíduo tinha que ter dinheiro suficiente pra gastar 149 mil reais num pinto mumificado de ninguém. Eu também acho. Ninguém. Eu acho que esse é meu ponto, assim. Mas tem a questão ética também, realmente. É uma pessoa, né? Tipo, é uma pessoa que tem família. É uma pessoa, sabe? Se toca, sabe? Vai viver sua vida. Vai ler um livro. Vai fazer um curso. Quem comprou o membro foi o colecionador de arte estadunidense Abraham Simon Wolf Rosenbach. No catálogo do acervo dele, publicado pela The Rosenbach Company em Nova York daquele mesmo ano, né, o ano que ele adquiriu o pênis no leilão, foi dito, eu vou ler um trecho de como o pênis é descrito no catálogo de arte, tá? A notável relíquia foi recentemente confirmada pela publicação da Revue de Deux Mondes de trecho de Memórias Póstumas de Alison Denis, na qual ele diz expressamente que ele e Vignali levaram pequenos pedaços do corpo de Napoleão durante o trabalho de autópsia. Eles estavam meio que explicando, né, como que eles confirmaram a autenticidade e tal. A compra foi amplamente noticiada na imprensa estadunidense, a ponto da revista Time publicar um artigo sobre a compra do pênis do Napoleão no leilão. E aí eu vou ler para vocês um trecho desse artigo que foi publicado em 12 de maio de 1924. A coleção conta com cerca de 40 peças, metade das quais consiste em documentos. As mais interessantes são uma máscara mortuária, moldada pelo Dr. Antomarchi, médico de Napoleão, uma carta de Antomarchi para Vignali, a última taça usada por Napoleão,
um cálice de prata com o brasão imperial gravado, uma faca, um garfo e uma colher de prata também com o brasão imperial gravado, uma camisa, lenços, um par de calças brancas, coletes de piquê brancos, vestes litúrgicas da capela de Longwood, algumas com o monograma imperial e, por fim, a relíquia mais macabra. Um tendão mumificado retirado do corpo do ex-imperador durante a autópsia. Não podia falar pinto na revista Time de 1924. Sim. O membro foi, então, colocado em uma caixa de couro, de couro do Marrocos. Eu não estou familiarizada, porque compro minhas coisas na IKEA. Ou no brechó. Então, couro de Marrocos não tá no meu repertório. Não sei se vocês estiverem familiarizados com essa... Eu não tenho certeza de que eu sequer tenho algo de couro verdadeiro na minha casa. Eu tenho a jaqueta só. Eu tenho o George. A única coisa que tem couro real aqui é ele. Enfim, e aí... Então, gente, se você é nosso apoiador, você vai ver a foto dele nessa caixa, tá? Então, ele tá lá, nessa caixa de couro de Marrocos azul aveludada, e o pinto foi levado aos Estados Unidos, gente. Onde ele foi colocado em exposição em 1927 no então Museu de Artes Francesas de Nova York, junto com outros itens da coleção pessoal do Padre Vignali. Esse museu não existe mais, tá? Ele fechou as portas em 1930. Eu acredito que por conta da crise de 29, né? Não deu pra sustentar um. Eu tô rindo. Eu tô só pensando o pinto viajando o mundo. E eu comecei a pensar naquela família, na musiquinha da família Camundongo, sabe? Esse pinto é muito cosmopolita. O pinto sem Napoleão dando a volta no mundo. Gente, esse pinto, ele foi pra Córcega. É um pinto viajado. Sim, ele é viajado. Ele é cosmopolita. Uhum. E, gente, os visitantes do museu não ficaram nada impressionados com o pinto. Ai, gente, fizeram pinto shaming com ele depois de morto, é isso? Um jornalista da Time, eu não sei se foi o mesmo que fez o artigo ou outro, não falam isso, mas ele compareceu à abertura da exposição e ele viria descrever o órgão como, entre aspas, uma tira de cadarço de couro maltratado. Ai. Outro jornal descreveu... Ai, gente, porra, dá um desconto, cara. O pinto foi retirado faz mais de 100 anos. O pinto está seco, dando a volta ao mundo, sem vida, por mais de 100 anos, sabe? Dá um desconto pra pessoa também. Sim. Não faça pinto shame com uma pessoa que já morreu e um pinto que claramente está tendo uma vida difícil. Outro jornal descreveu o pinto como, entre aspas, uma enguia murcha. Ah, gente! E, gente, isso por quê? Depois de mais de um século sendo preservado de maneira inadequada e levado de um lado para o outro, o membro acabou encolhendo consideravelmente, medindo aproximadamente 3,8 centímetros. O que alguns homens chamariam de 26. Sim. Gente, se você é apoiador do Pátria, a foto do membro vai estar nas imagens de apoio, na caixa e tal. Entretanto, eu não sei se eu posso postar essa foto nas nossas redes sociais, porque ainda é um pênis, né? Então, mas... afinal de contas. Mas dá pra achar a imagem com relativa facilidade na internet, porque como ela é considerada uma relíquia histórica e como ele já foi exposto em museus e tal, né? A foto existe. E foi... Eu nem sabia que esse rumor existia, tá? Mas foi a partir daí que surgiu no mainstream da época o rumor de que Napoleão tinha pinto pequeno. Ai, gente, mas porra. Não, é super injusto. Eu tô indignada que o povo dessa história é tão escroto que eu tô defendendo Napoleão, gente. A que ponto mas, chegamos? Porra, dá um desconto pra pessoa. A pessoa está morta, já faz mais de 100 anos, esse pinto está murcho. Porque faz mais de 100 anos que ele foi roubado de um corpo de um ser humano. Sim! E vocês estão aí pinto shaming. Eu estou ficando indignada com as pessoas dessa história sendo tão horríveis com o pinto. Gente, ele tava Trate sendo... o pinto bem, gente. Ele tava sendo levado de um lado pro outro de qualquer jeito por mais de um século. Não era nem pra ter sobrado nada ali. Cara, eu volto de férias acabada também. Imagina ele viajando o mundo por 100 anos, mal
preservado. E assim, eu não sei, a gente não tem detalhes de como que ele foi guardado pelo padre, pela família do padre Vignali, como é que foi. Mas eu imagino que tava, tipo, num pote, num baú, numa caixa, num baú. Eu acho que era isso, sabe? O negócio ter sobre... Provavelmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que como o Napoleão não foi uma pessoa muito boa, esse é o menor dos problemas dele no pós-vida também. Ele tá... Literalmente o menor. É o menor. Tudo. Gente. Não tinha pensado nisso. Não foi uma piada planejada. Bom, há rumores, isso nunca foi confirmado, tá? Mas todas as fontes citam isso. Dizem que mais ou menos nessa época, o Rosenbach ofereceu para o governo francês a chance de comprar o pênis de volta. Só que o governo francês se recusou até mesmo a fazer uma oferta pelo pênis do Napoleão. Eles cagaram. Ai, pelo amor de Deus, né? Há coisas mais... A França devia estar lidando com o protesto da semana. Entendeu? Eles tinham coisas mais emergenciais para lidar. Não, realmente. Foi mais ou menos, foi em 20, o pênis foi exposto em 27, né? Eu não sei exatamente quando que o Rosenbach ofereceu para o governo comprar, né? Mas a crise de 29 afetou o mundo inteiro. Se foi mais ou menos nessa época, quem ia ter condição de gastar com isso? Enfim. Com a recusa do governo francês, o Rosenbach vendeu o pênis para um de seus melhores clientes, o bibliófilo Donald Friesel, então presidente da Sociedade Bibliográfica da América. Quando o Friesel morreu, a viúva devolveu o pinto para a família do Rosenbach, que vendeu ele de novo para o colecionador Bruce Gilmanson, que em 1972, Natália. Gente. Que em 1972 o leiloou na famosa casa de leilões Christie's, em Londres. Natália, ninguém se interessou pelo pinto. Ninguém. Mas por que se interessariam, gente? Alguém tem que parar com o abuso do corpo desse homem. É um ser humano, pelo amor de Deus. Vamos parar de lidar com sua minhoquinha dessa forma. E, gente, ninguém se interessou pelo pinto e os jornais da época usaram manchetes como "Hoje não, Josefina", para falar sobre o fracasso de vendas que foi o pinto de Napoleão. Eu tô indignada. Como que você tá indignada? E só para dar um contexto, gente, há rumores de que Napoleão teria dito exatamente essa frase para sua primeira esposa ao se recusar a ter relações com ela pouco antes dele pedir o divórcio, em 10 de janeiro de 1810. Vale ressaltar que depois da separação, ele garantiu a Josefina o título vitalício de imperatriz, o castelo de Malmaison e uma excelente condição de vida, tá? E eles permaneceram... É o mínimo. Sim. Ele separou dela, não por ele não gostar dela, mas porque ela tinha dificuldade para engravidar. E ele precisava de herdeiros, então ele precisou separar, mas os dois se mantiveram amigos próximos até a morte da Josefina em 1814. Então, com todos os defeitos que ele tinha, ele foi decente com a Josefina quando eles separaram. Então, isso não dá pra dizer, né? Pelo menos isso, né? Que a gente sabe como tem gente que fica depois da separação, né? Enfim. Então, isso não dá pra dizer dele. Com todos os defeitos que Napoleão tem, com ela ele foi extremamente justo. Bom, mas isso, né? Hoje não, Josefina. Depois desse fracasso, né, de vendas, aí o Pinto entrou na obscuridade, onde ele se manteve até... Eu falei na obscuridade. Gente, é o mínimo. Deixa o Pinto descansar. Deixa o Pinto em paz, sabe? Deixa o Pinto em paz. Então, ele ficou na obscuridade até 1977, quando ele foi a leilão mais uma vez, e dessa vez comprado por $3.000, que hoje daria $16.000 e 80 mil reais, pelo urologista estadunidense John Kingsley Latimer, que foi professor da Universidade de Colômbia e colecionador de objetos históricos. Além do recém-adquirido pinto de Napoleão, ele possuía também o colarinho manchado de sangue da camisa que o Abraham Lincoln usava quando foi morto,
um pedaço do estofamento do carro onde o John Kennedy foi morto em 63. E o frasco de veneno que o Hermann Göring, o militar nazista, tomou depois de ser condenado nos julgamentos de Nuremberg. Algo me diz que ele seria meio pátria amada. Essa pessoa é claramente um true crimer. Sim, claramente. Um esquisito. Sim. Depois da morte do Latimer, a coleção passou para a filha dele, Evan, a atual guardiã do pênis. Atualmente, o pênis do Napoleão está guardado dentro de uma gaveta em uma casa na cidade de New Jersey e não pode ser visitado. De acordo com a Evan, o pai comprou o pinto para impedir que ele continuasse sendo alvo de chacota pela mídia, e ela pretende seguir seu intento de afastar o pênis dos olhares do público. Ela não permite que ele seja fotografado nem filmado, e desde que o pênis passou para a tutela dela em 2008, só 10 pessoas tiveram acesso ao membro. Ela conta: meu pai comprou, nunca mostrou a ninguém, nunca contou a ninguém. Ele simplesmente pegou, colocou debaixo da escrivaninha e foi ali que ficou. Finalmente uma pessoa decente, né? Sim, eu acho que ele não aguentava mais, porque realmente, gente, é muita humilhação. O homem não tá nem vivo mais pra você ficar fazendo mãe. Pra quê, né? Enfim. E com uma genitália, sabe? E aí, ela fala, né? É muito pequeno, mas é famoso por ser pequeno. É perfeito estruturalmente. A universidade fez raio-x e exames, e obviamente é o que é. A universidade a que ela se refere é a Columbia, né? Que foi onde o pai dela era professor. Uma das 10 pessoas que puderam ver o pênis do Napoleão foi o escritor Tony Perrotet, que é o autor do livro As Partes Privadas de Napoleão, né? Sobre o qual eu comentei mais cedo. E sobre essa experiência, ele conta: foi meio que uma coisa incrível de contemplar. Ali estava ele, o pênis de Napoleão, repousado em algodão, muito lindamente disposto. E era muito pequeno, muito encolhido, cerca de 1,5 polegadas, 3,8 centímetros. Era como um dedinho de bebê. Ai, gente, essa última parte não precisava, amor. Você entendeu? Essa última parte não precisava. E essa, senhoras e senhores, é a história do pênis de Napoleão Bonaparte, que foi da ilha de Santa Helena em 1821 para a gaveta da casa de uma senhora em Nova Jersey em 2008, onde se mantém preservado dos olhares curiosos até os dias de hoje. Eu não sei se esse roteiro diz mais da gente como sociedade ou de mim como pessoa por ter escolhido esse tema. Eu vou deixar essa decisão para vocês, eu não vou pensar mais nisso, não. Ai, gente, olha, sinceramente. O pior, porque acontece, né? Porque, tipo, as pessoas. Tudo bem, quando roubaram o corpo do Charles Chaplin, é porque queriam pedir tinha um resgate. propósito. Era um propósito, era 2 nerds idiota. Esse daí, é como quando roubaram o cérebro do Einstein também. É tipo, é uma coisa que é uma violação tão grande. E para quê? Para dizer que você tem algo que pertenceu a uma pessoa famosa. Eu não entendo. É de uma crueldade, sei lá, eu acho que é muito ruim. Eu ri com respeito porque realmente é uma história absurda, é uma história. A gente sabe que Napoleão não era uma grande pessoa, literalmente, mas a gente sabe, né? Então dá pra rir, assim, já faz muito tempo e tal, mas é uma violação tão grande de um ser humano que eu tô indignada. É muito. Eu tô indignada. Eu acho isso muito interessante de um ponto de vista histórico, porque assim. Eu tô lendo um livro sobre isso, né? Sobre os fins de corpos ilustres, assim. Pra roteiro e tal. E eles falam que, por exemplo, a Igreja Católica tinha uma tradição de preservar corpos de homens santos, porque você acreditava que eles tinham propriedades de fazer milagres, né? Eu fico pensando se pode ter sido alguma coisa assim, mas o Napoleão não era considerado um homem santo, né? Eu não acho que tenha nada a ver com isso. Eu acho que é você ter... É igual o cérebro do Einstein. Eu acho que é você ter algo que é de uma pessoa famosa pra você dizer. Só que é uma puta de uma violação, é horrível. E não tem pra quê. É péssimo. Não tem pra quê, gente, sabe?
Há limites, entendeu? Há limites no seu true crimeismo. É isso, gente. Conta pra gente o que vocês acharam. Conta pra gente se vocês gostam desses roteiros que são um pouco diferentes, meio históricos. É isso. Desculpa alguma coisa. Eu gostei bastante. E vou te dar a dica, porque o negócio do cérebro do Einstein já era um roteiro que eu tinha pensado, mas já que você está pesquisando corpos de pessoas famosas, coloca na sua lista para, de repente, se você gostar da história, contar. Sim, na verdade foi totalmente aleatório, tá, gente? Eu peguei esse livro porque eu quero fazer um especial de Natal sobre a história de São Nicolau, que tem uma história. Eu não vou dar spoiler, porque, né, eu vou fazer o roteiro ainda. Mas eu peguei pra ver uma história, pra fazer um roteiro de Natal pensando no São Nicolau, e aí a autora, ela é tão boa, né? A narrativa é tão fluida que eu animei no livro, empolguei. Ah, então. De repente, às vezes o Einstein tá até lá no livro, eu nem sei ainda, porque o livro ele é dividido por pedaços. O livro é que ele separa por categorias, aí tem tipo santos, personagens históricos, criminosos, atores, tem umas coisas assim, eu tô no Santos ainda, né, porque eu comecei pelo São Nicolau, mas eu vou ver se é capaz de ter o Einstein lá. Mas se você quiser fazer, fica à vontade, porque eu... Não, tô te dando, pode fazer, porque eu acho que vai ficar mais legal com a sua vibe, com o seu roteiro. Tá. Porque já que você tá fazendo essa linha de roteiros, daí já faz mais sentido você fazer isso também. Ah, então tá bom, então eu aceito. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Mais uma semana. Semana que vem estaremos aqui de volta. Estarei firme e forte, se Deus quiser. E tenham uma ótima semana. E a gente ama vocês. Sim, e beijos. E sejam bons, Tchau. E busquem conhecimento e não roubem pintos. Por favor. Não roubem as partes de ninguém, por favor. Sem roubar genitálias. E beijos.